Quando a gente fala em acesso à cidade, a gente está falando do quê? Nós queremos uma cidade para os pedestres, nós queremos uma cidade para os ciclistas, nós queremos uma cidade onde haja transporte público de massa. Não dá para as cidades continuarem sendo feitas só para quem anda individualmente dentro do carro. Porque o carro ele ocupa muitas pessoas. Será que todo mundo tem que ter um automóvel? A gente acaba privilegiando quem na cidade? Até porque o prefeito não usa o transporte coletivo. Mesmo o transporte público ainda é muito custoso para alguns bolsos, né? A pessoa muitas vezes ela migra para a bicicleta porque o transporte público é caro, mas ela está circulando por uma cidade que não oferece uma infraestrutura cicloviária segura. Elas passam muito rápido aí não dá para ir de bicicleta. Eu não consigo andar na rua, então eu divido entre a ciclovia e as calçadas. Mas também não tem ciclovia onde eu vou andar, eu tinha que andar na calçada. Então a bicicleta ela é também uma ferramenta de inclusão social. Eu gosto da bicicleta por causa que a gente usa um motor que é o motor do nosso corpo. Eu acho que se o povo se apegar mais na bicicleta é muito bom pra gente. Isso é bom pra todos. Faz muito bem pra gente, pro trânsito. A maioria é carro. O carro ele pode ser compartilhado, em ocasiões especiais você pode ir com alguém, ir de carona, tem o BlaBlaCar, tem o Uber. Então, o que será que é essa história de mobilidade urbana? O que isso tem a ver com direito à cidade? E por que a gente se desloca na cidade? Pensar em mobilidade urbana é refletir também sobre os deslocamentos dos bens, serviços e das pessoas. E aí a gente, historicamente, teve um urbanismo tão assim focado no ir e vir, entre aspas, do automóvel, ao invés do ir e vir das pessoas, que a gente pensa que todo mundo vem e vai de carro. E aí, será que todo mundo tem um carro? Será que as cidades não poderiam ter outras formas de deslocamento? Então, tratar da mobilidade urbana é refletir sobre essas questões. Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei Federal 2587, ela tem entre suas diretrizes a prioridade dos transportes ativos, que seriam a bicicleta, a caminhada, enfim, todos aqueles da propulsão humana, e também do transporte público. E a gente sabe, né, que no Brasil a questão da ausência de um eficiente transporte público e de um preço acessível é um grande fosso. Quando as pessoas se deslocam, seja para o lazer, seja para o trabalho, seja para ir até um hospital, uma biblioteca, enfim, elas estão acessando a cidade. E aí a gente pensa, será que todo mundo está tendo esse direito igual? Está distribuído igualmente por todos? Então, se a gente tem falhas com relação a alguns sistemas de transporte, a gente com certeza está penalizando algumas pessoas. Porque a gente parar para pensar numa cidade o tempo todo com um planejamento voltado ao uso do automóvel, essa equação não fecha. Refletir sobre a mobilidade urbana é pensar sim no acesso à cidade, a gente transformar uma cidade mais democrática. É conseguir, através da mobilidade urbana, diminuir também desigualdades sociais que existem, e não o contrário, porque aí muitas vezes a gente acaba construindo uma mobilidade urbana que faz com que se acentuem essas desigualdades sociais. Então ela deve ser um fator de correção. Não é justo, por exemplo, aos finais de semana, alguns bairros mais periféricos terem suas linhas de ônibus, por exemplo, reduzidas. Então isso para dar um exemplo, quando a gente pensa em mobilidade urbana. O direito à cidade é pensar em oportunidades de vida para todo mundo. E aí essa história do nosso vídeo, né, o título que a gente resolveu dar para ele,
Mobilidade urbana, o que as bicicletas têm a ver com isso? A bicicleta ela pode ser positiva para a cidade, tanto individualmente como coletivamente. Individualmente porque ela promove bem-estar e saúde da população, e coletivamente por conta das questões principalmente da poluição sonora, a poluição do ar. E as bicicletas são incríveis ferramentas de maior inclusão social e símbolo de democratização do espaço. Lembrando que pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes idades podem ter acesso à bicicleta, então isso torna muito plural. E a interação com o espaço, uma rua assim que é ocupada por pessoas a pé, cadeirantes ali seguros, né, andando numa calçada acessível e gente passando de bicicleta, mostra bem esse espaço plural. Só que no Brasil a gente precisa evoluir muito, porque as políticas públicas ainda não consideram efetivamente a bicicleta como um meio de transporte. Não considerando, falta mesmo uma infraestrutura segura, que é basicamente uma malha cicloviária totalmente conectada e também que dialogue, por exemplo, com o transporte público. A gente tem que pensar também nesses ônibus carregando as bicicletas e sempre num preço acessível, porque senão você trava esse acesso à cidade. Esse vídeo ele está sendo produzido por essa campanha, que é a Bicicleta nos Planos, que é uma campanha nacional. E a ideia da campanha é justamente isso, convidar para fazer essas reflexões, convidar as pessoas a entender o quão é importante terem seus planos municipais de mobilidade urbana. É ajudar a tecer um novo olhar sobre a bicicleta. E aí também pela campanha a gente produziu uma contagem de ciclistas na zona leste de São José dos Campos, que é um lugar com um alto uso da bicicleta dentro ali da própria região. E essa contagem de ciclistas é uma das ferramentas muito importantes quando a gente vai pensar em como eu articular, como fazer a articulação da bicicleta dentro do sistema de transporte do município. O Coletivo Ciclista de São José faz parte dessa campanha. Valeu, pessoal! Viaduto não resolve! Tá aqui, ó, na mão. Viaduto não resolve! Viaduto não resolve! Viaduto não resolve! Viaduto! Vem primeiro a pista só pro carro e daqui a uma hora fica pronta a ciclovia, é complicado. Hoje, a ciclovia rural da Via Oeste. Posso dar uma opinião, moço? Eu acho isso uma palhaçada. Concluída? A obra não está concluída.